Abra sua Bíblia, amado, no livro de Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6. E nós vamos ler do versículo de número 45. Marcos 6, do 45 ao 51. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles. Mas quando o avistaram, caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Amém? Até os 50, que o nosso bondoso Deus digne-se de aplicar esta porção da sua palavra lida em nossos corações. Amém? Podem assentar, amados. Queria trazer uma breve meditação nessa noite acerca de um tema comum. O tema comum é o tema de tempestade, mas a palavra não é comum, a palavra é renovada. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele tem algo muito especial para comunicar ao teu coração nessa noite. Falar de tempestade às vezes traz para nós alguns temores, algumas dificuldades. E eu queria falar um pouco de tempestade, mas o tema é muito mais acerca de Jesus do que acerca da tempestade. Para falar de tempestade aqui nesse contexto que nós acabamos de ler, de Marcos capítulo 6, a gente entende algumas verdades introdutórias sobre tempestade. Primeiro, que os discípulos, eles receberam uma ordem de Jesus. Eles estavam numa terra afastada, meio desértica, porque Jesus, ele tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista, que ele tinha sido decapitado. E Jesus se afastou com os discípulos, porque havia uma grande multidão onde eles estavam, e eles procuraram uma terra longe, afastada, mas a multidão seguiu. A multidão foi aonde Jesus tinha tentado se isolar, certamente abatido com a notícia da morte de João Batista. E lá naquele lugar foi onde aconteceu a multiplicação dos pães. Ficou tarde, o dia já declinava, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram: vamos despedir a multidão, Senhor, porque já é tarde, para que eles possam ir às aldeias vizinhas e comer alguma coisa. E Jesus disse assim: não, vamos nós mesmos dar a eles de comer. E fez a multiplicação. E quando já entardecendo, final do dia, Jesus, ele manda que os discípulos entrem no barco e atravessem até a outra margem do Mar da Galileia. Eles estavam no Mar da Galileia. Mar da Galileia não é um mar. O Mar da Galileia é um lago. E pode ser chamado também de Mar de Tiberíades,
ou Lago de Genezaré, são mesmos nomes para o mesmo lugar. E a geografia bíblica do Mar da Galileia também nos dá umas indicações interessantes, porque uma pergunta que é interessante fazer é como é que dá tempestade no lago. Não é um mar, embora chame de mar, não é mar, é um lago. Como é que dá tempestade no lago? O Mar da Galileia, irmãos, ele fica cerca de 210 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É o lago de água doce mais baixo do planeta. O nível de lago mais baixo no planeta é o Mar da Galileia. Ele possui uma extensão, um comprimento de aproximadamente 21 quilômetros de lago e uma largura de 13 quilômetros de lago. 21 por 13, é muita coisa. E aos redores do Mar da Galileia, do lado oriental, estão as montanhas de Golã, grandes montanhas, muito altas, do lado oriental. Do lado ocidental, as colinas da Galileia. As colinas da Galileia, são muitas colinas que tem do outro lado. Então o mar, o Mar da Galileia, ele fica mais ou menos cercado por muitas montanhas e colinas. No extremo norte está o monte mais alto de Israel, que é o Monte Hermon. E o Monte Hermon tem o seu cume coberto por neve durante todo o tempo, todo ano. O cume do Monte Hermon, que é o mais alto, é coberto por neve. E de lá saem ventos muito frios, ventos fortes. E eles descem acompanhando o Rio Jordão, que vem desse mesmo monte. E eles se chocam com as colinas de um lado, se chocam com as montanhas do outro. E o vento se depara com a face do Mar da Galileia. O vento que sai do monte Hermon termina chegando à face das águas do Mar da Galileia, e ao bater na face das águas, ele agita as águas. São ventos e ondas causados por causa dessas correntes de vento que descem do Hermon. Isso explica porque que no Mar da Galileia existem ondas, tempestades. E aconteceu que naquele dia Jesus mandou eles entrarem. Mas preste atenção aqui nisso que eu vou te dizer. Jesus disse aos discípulos para entrarem no barco, atravessarem para o outro lado. Já escurecia, era fim do dia, e Jesus disse a eles assim: vão, porque eu vou depois. E quando os discípulos entraram no barco e entraram no mar, 13 quilômetros de mar para atravessar, Jesus subiu no monte orar. Mas você concorda comigo que tinha outro barco? Tinha que ter outro barco, porque como é que Jesus ia atravessar depois? Se ele disse aos discípulos que atravessassem, que ele ia depois, então os discípulos naturalmente, logicamente, deixaram um outro barquinho para Jesus poder atravessar o mar. Ele não ia fazer isso nadando 13 quilômetros, ia ter que ter um barco para ele. Estava lá o barco de Jesus. E Jesus sobe num desses montes que eu acabei de dizer para você, a geografia do Mar da Galileia. Ele sobe num monte daquele para orar. Só que o tempo vai passando, irmãos. Era volta das 6 horas da tarde. O fim do dia em Israel, 6 horas. Começa a noite em Israel. A primeira vigília da noite começa às 18 horas, vai até às 21. Às 21 começa a segunda vigília da noite, vai até meia-noite. Meia-noite começa a terceira vigília, até às 3 da manhã. E aí, às 3 da manhã, início da quarta vigília, é que Jesus resolve descer do monte. Jesus orou por 9 horas. Orou a primeira vigília 3 horas, a segunda vigília mais 3, a terceira vigília mais 3 horas. 9 horas orando em cima do monte. Sabe o que é curioso?
é que do monte ele estava vendo o barquinho navegando no meio do mar. Porque a Bíblia diz que ele observava que os discípulos estavam com dificuldade de remar por causa do vento e das ondas. Enquanto os discípulos estavam no meio, outro detalhe, os discípulos já tinham andado cerca de 6,5 km, já tinham remado cerca de 6,5 km, porque o texto bíblico diz que eles estavam no meio do mar. E eu disse para vocês que a largura do mar da Galileia é de 13 quilômetros. Eles estavam no meio, 6,5 km navegando. E Jesus estava lá no monte, orando e olhando os discípulos. Com a maior dificuldade, 9 horas depois, no meio do mar. E aí, 3 horas da manhã, diz o texto bíblico, Jesus desce do monte e resolve ir ao encontro dos discípulos. Como é que ele chega lá? Ele entra no barquinho e vai? Barquinho que os discípulos deixaram para ele ir? Não, ele vai andando sobre as águas. Como é que estão essas águas? Agitadas, ventos e ondas. Jesus vai andando sobre as águas até chegar nos discípulos, no meio do mar, aterrorizados, diz a palavra de Deus. E eu quero tirar algumas lições para nossas vidas. A primeira coisa é que os olhos de Deus estão sobre nós. Quando nós entramos nesse mar, às vezes dá a impressão que estamos só. Às vezes a sensação é que escureceu. Nós entramos sozinhos nesse mar e Jesus nos deixou. Foi fazer outra coisa. Entramos à noite. As ondas são agitadas de repente, porque desceu aquele vento frio de cima do Hermon e agitou as águas, trazendo tempestade. Tempestade para casa, tempestade para a família, tempestade para a saúde, tempestade no trabalho, tempestade nas emoções, tempestade no ministério. De repente, o vento soprou, se deparou com as águas e agitaram as ondas. Há ventos frios, há ondas agitadas, há um mar fugaz. Está escuro e Jesus ficou. Mas o que é maravilhoso é porque o texto diz assim: lá do monte ele olhava o barquinho no mar. O Senhor Jesus, ele não está alheio às nossas tempestades. Ele não está distante, de modo que ele não possa nos enxergar. Os olhos deles estão sempre atentos à minha dor, à tua dor, à minha luta e à tua luta. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que Jesus ele demorou 9 horas para encontrar os discípulos. 9 horas. Eles já estavam a 6,5 km da terra e 9 horas navegando. E somente depois desse tempo Jesus resolve descer e ir ao encontro deles. E sabe o que eu aprendo com isso? É que não é a minha dor e a tua dor que move Jesus. É importante isso, porque durante muito tempo eu pensava assim: será que Jesus não está vendo a minha dor? Será que Jesus não está vendo a minha luta? Oh Jesus, é muita dor, é muita luta, é muito tempo sofrendo, me ajuda, me socorre. Até que eu aprendi que não é a minha dor que move Jesus, não é o tamanho da minha luta que move Jesus. Não é porque eu oro mais que Jesus vai fazer, não é porque eu oro menos que Jesus deixa de fazer, não é porque eu estou chorando que Jesus vai fazer. Os discípulos estavam há 9 horas numa tempestade repentina,
sozinhos. Mas Jesus tinha uma hora certa para chegar. Isso deve ser pedagógico na nossa vida, deve nos ensinar que, embora esteja doendo, a sensação de solidão, há uma hora certa que Jesus vai chegar. Eu não posso me desesperar. E sabe por quê, irmãos? Isso é importante, eu gostaria que você prestasse atenção, porque quando a gente não entende isso, quando a gente acha que está demorando demais, quando a gente acha que está doendo demais, quando a gente acha que não dá mais para continuar, sabe o que é que a gente quer fazer? Pular do barco. É ou não é? Se as ondas são muito grandes, se os ventos são muito fortes, se não tem jeito, se eu estou só, se é muita dor, uma luta maior do que as minhas possibilidades, eu fico querendo pular do barco da vida, pular do barco da família, pular do barco do ministério. Quanta gente tem pulado do barco? Quanta gente tem abandonado o projeto, tem abandonado a casa, os filhos, o marido, a esposa, tem abandonado o dom, o lado do barco, porque um dia disse assim: essa tempestade é maior do que eu estou só. E eu aprendi nesse texto da palavra de Deus uma coisa: em meio à tempestade, o melhor lugar de você ficar ainda é no barco. O lado do barco é a pior escolha. O melhor lugar de você ficar é no barco. Tenha calma. O texto que nós lemos anteriormente diz assim: aquiete-se, aquiete-se, ele vai chegar. Aquiete-se, ele vai chegar. Há uma hora, há um tempo dele para chegar. Ele está vendo. Jesus não está vendo aqui e dizendo assim: o barco vai virar, vai naufragar. Não. Jesus sabe a hora de chegar. Jesus é dono do tempo da minha e da tua vida. Ele é dono do tempo, ele vai chegar sim, em meio ao mar, em meio às ondas, em meio à tempestade, mas não no nosso tempo, é no tempo dele. A outra coisa é que ele não vai chegar como a gente quer, ele chega do jeito dele também, porque às vezes a gente fica querendo padronizar a Deus, às vezes a gente quer dizer a Deus como ele tem que fazer. Se o meu problema é esse, Senhor, então faz assim, abre essa porta aqui para mim. Aí o Senhor não abre a porta que a gente quer. Aí a gente se frustra, entristece, porque a gente queria que ele fizesse do nosso jeito. Os discípulos deixaram um barquinho para Jesus atravessar, ele chegou andando. Então esteja sensível ao agir de Deus na tua vida. Esteja sensível à obra de Deus na tua vida, não para a forma que você quer, mas para a forma que Ele quer, não para o tempo que você quer, mas para o tempo dEle. E outra coisa que eu aprendo nessa tempestade, é que quando Jesus ele chegou diante dos discípulos, e eles gritaram assim: é um fantasma! Se espantaram, cheios de medo e de temor. É um fantasma. Jesus ele chega e ele diz assim: não tenham medo, calma, sou eu que cheguei. Oh meu Deus, em meio à tempestade, ele chega dizendo assim: não tenha medo, eu cheguei. Agora sou eu. Tenha calma, fique tranquilo. Eu cheguei. Jesus chegou.
Fui eu que cheguei. Acalme-se. Só que tem um detalhe. Ele não acalmou o mar. Você prestou atenção no texto bíblico? Em que momento Jesus acalmou o mar? Qual foi a hora que ele disse assim: mar, acalme-se. Ventos, parem. Jesus chegou, irmãos, foi na tempestade. Ele não chegou andando naquele marzinho calmo que tem nos filmes, né? Os filmes sobre Jesus, é um marzinho calmo, ele andando. Ele chegou andando no meio de tempestade, no meio dos ventos. Ele chegou andando, e quando ele se apresenta aos discípulos ali, ele não se direciona ao mar, nem aos ventos, mas ele se direciona ao coração dos discípulos. Ele não manda o mar se acalmar, ele manda os discípulos se acalmarem. Calma, sou eu cheguei, acalmem-se, não tenham mais medo. E o mar está lá agitado, do mesmo jeito. Aí a gente é convidado a voltar 2 capítulos antes aqui em Marcos, não precisa abrir agora não, o tempo já é avançado, você pode ler em casa. Marcos capítulo 4 vai dizer que Jesus acalmou outra tempestade. Aí em Marcos 4, ele entrou no barco com os discípulos, ele não ficou na terra orando, ele entrou. E ele pegou um travesseiro e foi deitar. E eles entraram no mar. A primeira tempestade, Jesus estava no barco. A segunda, Jesus ficou na terra. Na primeira tempestade, Jesus foi deitar no barco para dormir. Na segunda, Jesus foi orar no monte, 9 horas de oração. Na primeira tempestade, Marcos vai dizer que quando as ondas se enfureceram, o mar se enfureceu, a tempestade chegou, os discípulos correram onde Jesus estava deitado e acordaram ele: mestre, não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Acordam, despertam Jesus. Jesus levanta-se, estende a mão e acalma o mar. Ele ordena para que os ventos e as ondas se acalmem. E tudo se acalmou. Aí os discípulos até diziam assim: mas quem é este, que até o mar e os ventos o obedecem? Eu quero encerrar a mensagem nessa noite chamando a sua atenção para isso daqui. Por que no primeira tempestade, capítulo 4 de Marcos, Jesus acalmou o mar? Por que na segunda tempestade, no capítulo 6 de Marcos, Jesus acalmou os corações e não o mar? Na primeira tempestade, onde ele estava no barco, ele se levantou e ordenou ao mar para se acalmar. Mas na segunda, que ele chegou andando sobre o mar, ele acalmou os discípulos que estavam no barco. Sabe por quê? Porque Jesus, ele conhece as nossas tempestades. Jesus, ele sabe quando a tempestade está fora de nós. Ele sabe quando a tempestade está dentro de nós. Jesus sabe o momento que ele tem que acalmar o mar fora. Mas ele sabe também o momento que ele tem que acalmar o mar dentro. Naquele primeiro momento, ele ordenou a tempestade fora. É ela que precisava se acalmar. Mas no segundo momento, ele acalmou uma tempestade que estava dentro do barco e não fora do barco. Ele conhece as nossas tempestades, mas em todas elas, ele chega para acalmar. Em todas elas, ele se levanta para acalmar. Às vezes, se levanta,
às vezes anda, mas chega. Às vezes ele já está presente no barco, às vezes ele vai chegar. Alguns momentos eu nem preciso esperar, porque eu oro e a resposta já vem, na hora, agora, né? Mas às vezes eu vou esperar. Às vezes eu preciso me acalmar, me aquietar e saber que Ele é Deus, que Ele vai chegar e vai acalmar essa tempestade. Ele vai chegar no momento certo, na hora exata. E Ele nem vai precisar acalmar o mar. Ele vai andar sobre o mar revolto. Não importa o tamanho das ondas, não importa quão fortes são os ventos, Ele anda sobre, para acalmar o meu coração. Isso é maravilhoso. Ele andou sobre um mar agitado para acalmar o coração dos discípulos. Então, às vezes, meus irmãos, nós precisamos ter um coração mais sensível ao agir de Deus. A gente fica querendo que Deus acalme algumas tempestades, mas o nosso coração está muito mais agitado do que as tempestades. A gente fica dizendo: Deus, acalma isso, Deus, que confusão é essa, né? A gente está no novo governo no nosso país e eu fico vendo essas coisas. Quantos cristãos agitados. Oh, meu Deus, agora vai se acabar tudo. Agora, oh Pai, o que é que vai ser de nós, Senhor? São pessoas que vão entregando a esperança da sua vida nas mãos dos governantes. E eu vi tanto crente dizer que Deus não ia deixar, que não sei o que. Aí Deus foi lá e deixou. Irmãos, o que é isso? Qual é a tempestade que tem que se acalmar? É a que está lá fora? Ou é a que está dentro do barco? Deus, Ele tem um controle. A tempestade lá fora obedece à voz do Senhor. Mas a tempestade daqui de dentro também precisa obedecer, né? O meu coração também precisa obedecer à voz dele. Aquiete-se, acalme-se. Eu cheguei, eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que chega para mudar, Ele que chega para fazer o impossível acontecer, Ele chega para transformar, Ele chega para pôr todas as coisas no seu lugar. Ele põe todas as coisas no seu lugar, né? E hoje eu conversava com um colega meu do trabalho, ele me dizia disso daí: olha, Deus está fazendo uma obra muito grande na minha vida esse ano, Deus está me consertando, Deus está me limpando. E uma coisa que eu descobri é que quando Deus ele começa a limpar a gente, porque eu ministrei semana passada para ele sobre o oleiro, que Deus, quando a gente se coloca na mão do oleiro como um barro, Deus, ele mete a mão, os dedão assim, ó, dentro do barro, amassa o barro, e ele quer sentir onde é que tem uma pedrinha ali, porque ele tem que tirar a impureza, né? Imagina um vaso cheio de sujeira. Ele mete a mãozona no barro mesmo e limpa o barro, e dói. Quando ele limpa, dói, arranca da gente, parte da gente, mas é para limpar. E ele dizia assim: Deus está fazendo isso comigo, Ele está limpando, e está doendo, está tirando coisas de mim, está doendo muito, mas eu descobri algo, que as coisas estão voltando para o seu lugar. Estava tudo uma bagunça, e Deus agora está limpando e colocando tudo no seu devido lugar. Está doendo, mas eu quero mais, eu quero que Ele continue. É assim, irmãos, quando Deus ele chega para pôr as coisas em ordem.
na minha vida, na tua vida. As coisas vão voltar para o lugar. Então aquieta o teu coração nessa noite em nome de Jesus.